Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A mensagem da fé com o missionário Silva. Faço parte do Tabernáculo do Poder e da Graça de Deus. A Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor, está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família. E temos, meus amigos, uma palavra e também, nesta mensagem, eu quero falar um pouco a respeito como foi fundado o Tabernáculo do Poder e da Graça de Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós temos é a palavra de fé. O que é fé? Fé é viver por fé. O que é viver por fé? Crer no Filho de Deus, que veio da sua glória para que todos que creem não pereçam, mas tenham a salvação, que é a vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu vivo por fé, se eu tenho dúvida no meu coração, o Senhor Deus não vai ter prazer. Por quê? Porque os que duvidam da palavra de Deus não são agraciados de receber as bênçãos de Deus. Então, fé, viver por fé, fé é o firme fundamento que sabemos que o Senhor Deus vive e Ele é o Deus eterno e é o Deus, o Criador do céu e da terra que vive eternamente. Meus amigos, o tabernáculo do poder da graça de Deus, eu estive por anos a qual eu fui a Cristo Jesus por outro ministério. Estive em um ministério por 21 anos. E, graças a Deus, foi o ministério a qual eu fui a Cristo Jesus, sou grato. Agora, o princípio do tabernáculo do poder da graça de Deus foi na época da pandemia. Na época da pandemia, que estava na cidade a qual estou, Santa Isabel do Pará, a qual muitos meus amigos, entes queridos, morreram na época da pandemia, que era o coronavírus. O coronavírus, ele nunca foi descoberto como um vírus matador, porque depois que primeira vacina, segunda vacina, terceira vacina, não conseguiram descobrir, depois se tornou um Covid. Mas o coronavírus, quando surgiu, que era aquela praga que matava as pessoas, eu aqui, no Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, tenho uma piscina que se transformou o tanque batismal para a glória de Deus. Ao lado, eu sempre tive aqui uma mesa com 2 cadeiras onde eu orava a Deus e buscava a presença do meu Deus. Quando eu fui atingido pela praga, eu estava já com 12 dias que eu estava tinha sido afetado pela praga e eu estava em situação difícil. E eu fui buscando a Deus. Eu olhei na palavra de Deus, em Jó 33:3, o Espírito de Deus foi criado pelo Espírito de Deus, a respiração do Todo-Poderoso que me dá vida. E eu me segurei na palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Com 12 dias, minha esposa pegou a praga, pegou ela, e eu estava sentado aonde é o altar do tabernáculo para a glória de Deus, aonde eu senti no meu coração que Deus falou comigo para me edificar o altar dele. Eu estava sentado na cadeira, eu estava só o endereço, eu já não tinha mais formosura no meu rosto, no meu corpo,
porque eu não comia, eu não bebia, eu estava em situação difícil e eu via que não tinha remédio, que pessoas que iam, muitos nos hospitais, mas morria. E eu me segurei em um Deus que eu vivo por fé. E quando a minha esposa me passou uma mensagem que ela queria ir no hospital, porque ela estava em situação e ela estava com 5 dias só que a praga tinha pegado ela. E eu chamei uma pessoa que levou ela no hospital. Quando ela saiu, eu fiz uma oração ali aonde está o tabernáculo do poder da graça de Deus. Eu estou na casa de Deus, mas não estou no altar. Estou na primeira sala, dando aqui essa mensagem da fé para que os que ouvem possam confiar em um Deus Todo-Poderoso. E ela saiu. Quando ela chegou no hospital, ela não foi atendida porque a fila era grande. E quando ela retornou 7 da noite, quando ela chegou, eu perguntei se ela foi atendida. Ela disse que não conseguiu, porque ninguém atendeu, porque a fila era grande e o povo estava com medo, usando máscara, outras proteção, porque a praga matava. Mas quando ela saiu, eu fiz uma oração ao Senhor e o Senhor me respondeu. E quando ela chegou, eu disse para ela: não te preocupe, porque Jesus já te curou. Se está curado no poder que há neste nome. E a recuperação da minha esposa foi rapidamente. Nós não tomamos remédio, eu somente consagrava a água em nome de Jesus Cristo e tomava da água consagrada. E eu estive por 21 dias que os meus amigos do ministério a qual eu congregava não procuravam por ninguém, porque nós que somos irmãos em Cristo procuramos pelos irmãos e por todo aquele que Deus fala no nosso coração. Então eu estive em situação tão difícil que eu fiquei debilitado, mas o Senhor me restituiu, porque esse é o Deus que restitui os que confiam nele. E Deus falou no meu coração para me edificar o altar dele, aonde ele me respondeu. Que hoje está o altar do tabernáculo do poder da graça de Deus, para a glória de Deus. E eu senti no meu coração e comecei a edificar, construir este lugar que tem um espaço aqui para 30 cadeiras. E estamos sendo abençoados. E logo quando eu edifiquei o altar do Senhor, eu saí do ministério a qual eu passei 21 anos. E hoje eu estou nesse ministério para a glória de Deus e tenho visto grandes maravilhas de Deus neste lugar. E como ministro de Deus, estou aqui para atender a qual que bate na porta, porque a casa do Senhor é a casa que acolhe os que vêm sofrendo, porque Jesus nunca desprezou os que iam chorando, porque para isso ele veio a este mundo para libertar, para curar, transformar e fazer as grandes maravilhas. E o Deus que fez no passado, ele é o mesmo que está fazendo hoje. E estamos aqui em nome de Cristo Jesus com alegria, e ainda está faltando alguma edificação no tabernáculo do poder da graça de Deus, porque assim como o Senhor falou ao seu servo Moisés no monte, assim ele prosseguiu a edificar o tabernáculo. E eu pedi ao Senhor o nome, porque jamais eu ia tirar nome de outro ministério. E eu orei ao meu Deus e eu dormi. E quando eu acordei de manhã, estava no meu coração e na minha mente este nome: ó tabernáculo do poder da graça de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é do princípio,
Ele é de ontem, de hoje e Ele é eternamente. Essa é a mensagem que muitos meus amigos vão ouvir para a glória de Deus, e todos que ouvirem e se creem neste Deus Todo-Poderoso, compartilha essa mensagem, dá o like para que vocês ajudem esse ministério e todos sejam abençoados em nome de Cristo Jesus.